Vamos lá, meus queridos neófitos. Bom dia, as cartas da corte. Vamos nessa aula desvendar o que significa cada uma delas, tá? O que são as cartas da corte? As cartas da corte falam sobre aspectos e arquétipos que estão dentro de nós. São parte da personalidade de cada um. Falam da nossa idade, a maturidade, até mesmo o sexo muitas vezes, tá? Podem falar também sobre pessoas importantes que estão envolvidas numa leitura. Por exemplo, Arcano Maior saiu Sol, Arcano Menor saiu 3 de Copas e Carta da Corte saiu aqui Rainha de Copas, por exemplo. Né? Então, quem que é essa Rainha de Copas? É uma mulher, de repente pode ser você, ou de repente uma característica que você tem que desenvolver. Fala sobre isso, tá? Então, vamos começar pelos jovens aqui, os pagens. Os pagens são pessoas jovens, ainda no início de sua jornada, né? São ali pessoas mais novas, né? Adolescentes, né? Enfim, gente que está aprendendo a crescer. Também falando sobre maturidade, tá? Então, não só sobre idade, os pagens vão falar, por exemplo, se você tem maturidade em algum assunto. Então, por exemplo, já aconteceu comigo já, tá? Se eu perguntar sobre algum assunto assim, e saiu pajem, por exemplo, era alguma matéria que eu estava estudando, alguma coisa do tipo, né? E eu fiz a pergunta e saiu pajem. Que implica, não que eu seja adolescente, né? Mas é porque eu sabia muito pouco sobre aquele assunto. Né? Então pode implicar alguém que está no começo da jornada. Né? Também tem um pouquinho de relação com o louco, tá? Porque ele inicia uma jornada, então ele tem aquela energia jovem, nova, né? Enfim. Eles geralmente são mais inocentes. Eles estão em busca da maturidade, não são curiosos. Então é aquela pessoa que, tipo assim, você começou a aprender um assunto, você, nossa, que massa, eu não sabia que fazia isso aqui. Você fica, caramba, que legal, né? Eu tô aprendendo uma matéria nova, interessante, você fica meio animado, né? E também, claro, corresponde ao seu elemento. Tá? Então, por exemplo, página de ouros, aqui de pentáculos, vai falar sobre esses materiais. Ou de espada sobre o mental, né? Enfim. Vamos lá, a página de paus. Ele é um jovem que é entusiasmado. Ele está admirando a grandiosidade da sua jornada, tá? Então ele começou uma coisa nova, ele tá ali e tal, e, cara, eu vou numa jornada para fazer um negócio muito louco aqui, bora, né? Então ele é energético. O bastão dele é o poder do mago, tá? Então ele é aquele poder de manifestação, ele quer manifestar, então bora, né? Ele é desse jeito, um molequinho, né, bem genioso assim, né? Ele tem vitalidade, ele quer seguir a jornada, só que ele é imaturo, ele ainda não entende os desafios que vai ter pela frente. Né? Ele ainda é moleque, né? Pô, tô começando aqui, de repente pode ser que tenha um baita problema, eu não sei. Mas vai, você tá com entusiasmo, então segue, entendeu? Página de espadas. Ele já é um jovem mais analítico. Né? Ele tá. Você vê que ele não tá tão empolgado, ele tá assim como se ele estivesse olhando assim, não, calma aí, tem alguma coisa aqui e tal, tá com a espada assim, meio. Ó, se vier alguma coisa aqui eu vou bater, né? Então ele fica meio desse jeito, porque a mente ela cria essas questões na gente, ela faz a gente pensar coisas, imaginar coisas, então ele também sofre um pouco dessa questão aqui. E por ele ser novo, ainda não aprendeu a. Como é que ele pode lidar com isso? Então ele tem que ter alerta. Tá? Ele é observador e aprende com facilidade. Tá? Ele está atento e alerta para os novos ventos, porque ele tem aquela questão da naipe de espadas, que é a questão de ele pensa muito e pensa besteira. E ele não é maduro para enxergar a diferença das coisas. Então ele fica o tempo inteiro alerta. Qualquer coisa pode dar errado. Tá? Por isso ele tem que ter cuidado com o quê? Por isso ele tem que tomar cuidado com o quê? Ansiedade e a autocrítica. Tá? Vamos lá. Página de copas. Esse aqui já é um garoto mais emotivo, né? Ele é uma pessoa mais intuitiva, ele já é mais novo, então ele, como é que eu posso dizer? Ele se conecta muito com as suas emoções. Ele é uma pessoa, como é que eu posso dizer? O garoto do as de ou do pajem de paus, ele é entusiasmado, né? O garoto do pajem de espadas, ele é analítico e meio desconfiado. Esse aqui, ele é emotivo. Se você falar que ele é feio, ele chora, entendeu? É isso. Né? Mas ele é muito amoroso também. Então ele tem um coração grande, ele consegue compartilhar, ele é uma pessoa curiosa. Esse peixe que sai da taça é a intuição. Né? Então ele recebe a intuitividade com muito mais facilidade. Ele se conecta com suas emoções também. Então ele conhece suas emoções. Só que ele não é maduro para
controlar essas emoções. Então ele pode chorar muito, ele de repente ele pode sofrer muito quando de repente ele vê uma coisa que não é legal, ele pode se iludir com as suas emoções também. Então o cuidado que o pajem tem que ter. Aqui o pajem de ouros já é um moleque com foco no trabalho, né? Então, por exemplo, aquele jovem aprendiz, ele começou no emprego, pô, vou trabalhar e tal, vou mostrar serviço, tal, não sei o quê, né? Ele se conecta muito também com questões de terra, também, né? De trabalho, manifestação. E ele foca muito nesse material. Então ele tá olhando essa moedinha aqui como se fosse minha nossa, meu primeiro salário. Eu vou gastar aqui com coisa nada a ver, entendeu? Tipo isso, né? Só que falta essa maturidade para ele ainda. Ele não é uma pessoa que sabe mexer com dinheiro, que sabe lidar com o trabalho ainda. Ele está aprendendo, né? Ele seria basicamente aquele funcionário novo, por exemplo, né? Tipo assim, quando você entra numa empresa, por exemplo, você não sabe nada, só que você acha massa, porque, pô, essa empresa é legal, quero aprender a fazer aqui, isso é pajem de ouros, né? O salário é bom, então você fica assim, pô, o salário, só que você não manja nada da empresa, você vai se lascar ainda, entendeu? É o pajem de ouros, é isso. Os cavaleiros. O cavaleiro já é quando o pajem, ele aprende algumas coisas, então ele já está um pouco maduro. Ele já é aquele cara que é pleno numa empresa, por exemplo. Ele trabalha ali, já está entendendo um pouco da jornada, consegue lidar um pouquinho melhor com os problemas que ele encontrou na época que ele era pajem, mas ainda não 100%. Tá? Ele está naquela fase mais... Eu coloquei aqui adolescência, mas é quase um jovem adulto já, entendeu? Quando você começa a buscar apartamento para alugar e você vê que é caro e você vai se lascar se sair da casa dos seus pais, mas é necessário. Entendeu? Eles estão na ação. Tá? Eles estão na ação do naipe deles no mundo real, por assim dizer. Vamos lá. Cavaleiro de Paus. Aqui... ele já é mais maduro, ele pegou um cavalo, só que ele ainda é muito entusiasmado, ele é muito assim, pô, ele é fogo, então bora. Vou pegar o cavalo, vou pular aqui, vambora, alazão, tal, vambora, tal, ele é energia o tempo inteiro, né? Ele é fogo. Tá? Só que ele não é 100% maduro ainda. Ele entende que ele cresceu, entende que ele é mais forte, agora entende que ele tem mais capacidades, só que isso faz com que ele se ache muito, né? Então ele pode chegar assim e ficar, nossa, eu sou o bonzão. Aí de repente um cara dá uma na cara dele, ele cai no chão e desmaia. Pô, você é o bonzão? É o erro dele, de se achar demais. Ele tem muito fogo, faz ele querer ser muito impetuoso. E essa é a dificuldade dele. Apesar dele ser entusiasmado, ser mais maduro, ele não é 100% ainda. Tá? Aqui, Cavaleiro de Espadas, ele já aprendeu como direcionar o pensamento dele. Você vê que no pajem de espada ele estava assim, será que é aqui? Será que ele estava ainda em alerta? Que ele entendeu, eu tenho que bater aqui. Só que o pensamento, ao passo que ele é muito volátil, né, ele também é muito assertivo. Então ele tende a usar palavras muito assertivas, ele tende a ser muito rápido, ele tende a ser muito lógico, de forma que de repente pode até machucar as pessoas, sem considerar, por exemplo, quem está em volta dele. Exemplo, você vê o cavalo aqui branco, ele está claramente incomodado, porque ele está correndo igual um louco, está cansado, está com muita cara de cansado. É um moleque assim, vamos dar facada nesse pessoal aqui, entendeu? Então tem essa dinâmica aqui. Eles não são 100% maduros ainda, eles são jovens adultos, tem muito o que aprender ainda. Né? Talvez ele não tenha também mentalizado as consequências de suas ações. Então ele vai com muita ansiedade, né, sem considerar que de repente ele pode estar fazendo alguma coisa errada. Então, tomar cuidado aqui. Cavaleiro de Copas, por sua vez, ele já é o cavaleiro romântico. Ele é aquele clássico cavaleiro das histórias, histórias mesmo assim de cavaleiro, né? Que ele é aquele cara que entrega poemas e tal. Ele é aquele galanteador. Né? Então ele entende as emoções, entende os sentimentos, ele sabe como usar esses sentimentos a favor dele. Então ele aprendeu desde quando ele era pajem. Quando ele era pajem, ele não sabia fazer isso, então ele se iludia ainda um pouco. Né? De repente ele sentia muito, se apaixonava e quebrava o coração. Aqui ele aprendeu como quebrar o coração dos outros, entendeu? Só que ele ainda é emotivo, então quando você fala alguma coisa que irrita ele fica muito irritado, porque o sentimento dele é muito grande. Quando ele ama muito e ainda se ilude, só que apesar de que ele aprendeu
como lidar um pouco com isso de forma a entender os outros também. Né? Então tem um pouco isso aqui também, né? Nessa questão. Ele é um pouco devagar também, tá? A Cavaleiro de Ouros aqui por último, ele já é o pajem de ouros que se tornou um pleno. Você vê que ele arou um bocado de terra ali. Lá atrás tem um monte de terra arada assim certinho, né? Ou seja, ele trabalhou muito, amadureceu e entendeu o trabalho que ele precisa fazer. Não é apenas isso, ele entendeu que não adianta querer ser rápido, tem que fazer devagar. Então ele é o cavaleiro mais lento, ele faz muito devagar, ele é aquele cara que é minucioso, né? Apesar de que ele ainda não é um sênior, ele não tem a experiência que ele precisa ainda. Mas ele é um cara que trabalha muito, ele sabe que ele precisa fazer as coisas no ritmo correto. O problema é que ele pode demorar também para começar a fazer. Então ele é um pouco lento, no sentido de que, tipo assim, pô, tem que fazer um trabalho ali. Ele fica assim, não, eu vou, beleza, aí bora, aí fica assim, né, e tal, não vai. Tem esse problema aqui também dele, entendeu? Ele pode demorar também para terminar um trabalho. Né? Então ele começa a fazer o trabalho, ele é tão perfeccionista que ele demora pra caramba pra terminar o trabalho. Ele fica ali um tempão fazendo. Tem essa característica também aqui. As rainhas, tá? Aqui é interessante, porque assim, a gente começa a ter uma lógica quando a gente chega nas rainhas e nos reis de pai e mãe. Tá? O pajem e o cavaleiro são os filhos. Agora a rainha e o rei são o pai e a mãe. Tá? A rainha, por sua vez, é uma mulher que ela é madura, ela já é um pouco mais velha. Né? Não quer dizer que ela seja velha, mas ela é madura, ela tem seus 30 e poucos anos. Então, ela está no auge da beleza, no auge da sua maturidade. Né? Então, representa isso. Tá? Ao passo que os reis detêm os recursos do reino, né? Claro, vamos pensar aqui. O rei, ele detém o recurso, ele é o dono do terreno. A rainha administra esse terreno por ele. Ela ajuda o rei a fazer as coisas. Porque a rainha entra com o elemento que ela tem, que é o elemento do sentimento. Assim, ela é mais, como é que pode dizer? Ela entende, mais empática, por assim dizer. O rei ele já é um pouco mais seco. Tá? Só que, por conta disso, as rainhas têm maestria dos seus sentimentos, das suas emoções. Certo? Então, é como se fosse o cavaleiro de copas, só que ele entende muito mais dos sentimentos dele, e não apenas isso, ele consegue ajudar os outros também, aconselhando com seus sentimentos, porque ela compreende ao nível que ela consegue cuidar. Então ela também tem a questão do cuidado, ela é uma mãe, afinal de contas, ela cuida. A rainha de paus, ela é basicamente o elemento fogo, ou seja, no caso da mulher, fogo feminino é aquela questão da sensualidade. Né? Dela ser. Você vê que ela tem o símbolo de leão. Né? Tem vários leões aqui em volta. Então ela é uma leonina, ela gosta de aparecer, ela tem uma voz assim mais marcante, ela tem um jeito mais sensual, mais bonito de mulher assim tal. Só que tem a água também. No sentido de que ela tem sentimentos, ela entende isso nas pessoas, ela cuida disso. Né? Então ela tem essa energia do sol que vem através do signo de leão, então ela brilha, ela se destaca. Né? Apesar de que ela guarda segredos também. Você vê que esse gatinho preto aqui ele tem a ver com mistérios e segredos. Né? Então tem alguma coisa que ela esconde que ela não conta de você. Então são detalhes aqui que de repente se você estiver falando sobre uma pessoa e sai rainha de paus aqui, ela pode não te contar sobre algumas coisas. É legal entender isso aqui, tá? Mas ela é cativante. Rainha de espadas, por sua vez, ela já é aquela mulher que ela dominou seu pensamento, né? Então ela é muito lógica. Né? Então ela entende cada coisa, ela é organizada, certinha, ela tende a ser meio chata com questão de organização. Então, por exemplo, ela é aquela mulher que se ela ver uma prateleira desorganizada, ela vai ficar com raiva de você e vai reclamar. Pra você organizar um negócio certinho, entendeu? Ela quer que tudo seja perfeito, certo, ela fala bem com as palavras, mas ela tende a ser um pouco ríspida às vezes, porque a espada, ela é a mente, a intelectualidade, mas ela também é uma arma, então ela fere. Então ela é aquela pessoa que tem a língua afiada. Então é aquela mulher que, se você brincar com ela, ela vai dar uma esparrada em você que você vai ficar sem jeito. O erro dela também, em muitos casos, é ser muito julgadora. Ela julga, né, e tende a falar coisas assim que magoam às vezes. Né? Então tem essa questão. Ela é aquela mãe que, apesar dela fazer isso querendo cuidar, ela machuca as pessoas sem querer. Tá? Então tem isso. A rainha de copas, por sua vez, ela já é pura água.
Então ela é empática, ela é intuitiva, ela é amorosa, ela é aquela mãe que, tipo assim, o filho faz um monte de besteira e ela acolhe o filho e tal, ama, não sei o quê. Então ela é desse jeito. Ela é muito sentimental, ela entende os sentimentos dela, entende dos outros também, a ponto de poder ajudá-los muito mais do que as outras rainhas. Tá? Ela entende que as pessoas sentem, dá bons conselhos, tá? Geralmente voltados ao emocional. Então não é uma pessoa tão prática, ela não vai dar aquele exemplo. Aconteceu tal coisa. Ela vai falar, ó, faça isso, isso e aquilo para arrumar. Isso daí é mais a rainha de espadas, tá? Que dá uma coisa mais minuciosa. A rainha de copas, ela dá um conselho emocional. Não fica assim, porque é assim mesmo, tal, olha, se precisar de mim, tal, dá um conselho. É desse jeito a rainha de copas, tá? Ela é muito cuidadosa, mas tem que se precaver para não se entregar demais. O que acontece com ela é que ela pode sentir tanto, às vezes, que ela quer fazer muito por quem... Tipo assim, pô, não precisa fazer tudo isso, entendeu? Você tá se entregando pela pessoa à toa, entendeu? Tipo, calma, se cuida também. A Rainha de Ouros, por sua vez, ela é a mulher que cuida dos recursos materiais. Então ela é muito mais uma mulher daquele tipo que gosta de cuidar da casa, gosta de organizar a casa, gosta de... Quer dizer, não apenas a casa, mas, por exemplo, uma rainha de ouros no trabalho. Ela cuida do ambiente do trabalho, ela deixa o ambiente bonito, gosta de ver aquele ambiente crescer, de cuidar das pessoas ali em volta. Ela também é uma mulher que lida muito bem com o dinheiro, ela sabe cuidar do dinheiro, sabe como é que investe o dinheiro. Ela é uma mulher muito família também, então ela quer muito ter filhos, né, poder criar essa família, crescer, né? É o cuidado... Basicamente, ela é o cuidado com o lar, o espaço privado, né? Apesar de que ela também gosta de materializar coisas. Como ela é terra, ela gosta de estar com mão na massa. Né? Então ela gosta ou de trabalhar bastante, ou de fazer alguma outra coisa que envolva ali, né, algo material, criar alguma coisa, né, fazer, executar, e ela faz isso com muito cuidado, ela é muito cuidadosa, porque por ter essa característica feminina de ser mulher, né, então ela não faz de qualquer jeito, ela faz com todo cuidado, porque ela quer que aquele negócio dê certo. Mais ou menos dentro dessa lógica, tá? Mas também pode se doar demais. Se ela vê que alguém precisa de ajuda, ela vai querer ajudar e ela pode ficar ali muito, né, em cima da pessoa quando não é necessário. Ela pode muito mais se machucar, né? Agora, os reis, tá? Os reis são os pais. Não apenas os pais, mas eles também são quem o cavaleiro e o pajem pode se tornar, tá? Então, basicamente, o rei, ele é quem? Ele é quem detém todos os recursos do reino. Tá? Eles representam o sucesso e a maturidade. Eles são o homem no seu auge, quando um homem finalmente se torna homem de verdade e começa a cuidar das coisas e ser líder. Então ele também é um líder. Né? Lá pelos seus 35 anos para frente, né? Um cara um pouco mais velho, mais maduro, mais cabeça, ele não está tão pensando assim em coisas fugazes, ele já está ali no nível que ele forma uma família, agora tem que lidar com essa coisa que ele criou aqui. Pode ser que eles sejam um pouco controladores também, tá? Porque pode acontecer geralmente quando o homem ele tem um papel de liderança muito grande, ele querer mandar demais, né? Então, vocês vão ver que acaba acontecendo um pouco isso em alguns pontos, tá? Vamos lá, o Rei de Paus. Ele é inspirador. Como ele é o cara do fogo, ele fala muito bem, se expressa muito bem, só que ele se expressa de uma maneira que você vê que ele é aquele líder nato, que ele fala assim, gente, bora, e faz aquele discurso que inflama as pessoas, né? Ele sabe muito bem aonde ele quer ir. E ele consegue inflamar as pessoas para chegar naquele ponto, né? Então ele é muito criativo e também tem muita força de vontade, né? Então ele sabe onde ele quer ir e ele tem formas criativas de chegar nesse ponto. Só que ele tende, né, como ele tem muito fogo, ele tende a ser, como é que pode dizer, bruto, só que bruto no sentido de, por exemplo, de talvez falar de uma forma que magoe as pessoas, por assim dizer, de ignorar sentimentos, talvez. Ele tende a ter um pouco essa característica, como ele é muito fogo, ele vai, faz e ignora que de repente a pessoa não está muito bem, por exemplo, né? Então tenha cuidado aqui nesse caso. O Rei de Espadas já é o cara lógico, né? Então ele é aqui aquele cara que você vê que ele é o único rei, talvez uma das poucas cartas do tarô, que ele olha direto para você. Ou seja, ele enxerga a realidade além daquilo que os olhos comuns podem ver. Né? Ele tem tanta mentalidade, ele dominou tanto o pensamento lógico
e né, a sua mente, que raramente é uma coisa que consegue enganar ele. Ele vê a verdade atrás de tudo. Ele é muito intuitivo, apesar de ser espadas, ele se conecta com a intuição dele. Você vê que perto dele tem como se fosse uma fadinha. Né? Tem uma mulher ali com asas que está com a mão perto do ouvido dele. O que isso significa? A intuição. Então ele basicamente é aquele cara extremamente mental que aprendeu a ouvir sua intuição. Então ele entende a lógica por trás disso. Isso torna ele muito poderoso, entendeu? Só que ele pode ser muito racional, né? Ele pode ser uma pessoa que de repente desacredita de você porque você fala coisas que não fazem sentido. Ele quer ser o dono da verdade, o dono da lógica toda, né? Então tem esse cuidado aí dele ser muito... Como é que eu posso dizer? Não aceito sua opinião, por exemplo. Rei de Copas, aqui, ele já é o cara que dominou o emocional. Então ele tá por cima. Ele é o cara que ele entendeu completamente seus sentimentos, sabe como usá-los para... como é que eu posso dizer? Sabe como usar os sentimentos das pessoas, né? Para fazer com que elas façam o que ele quer, meio manipulador, só que no bom sentido, né? Mas também um cara de muita compaixão, porque ele entende sentimentos. Então, ele sabe como que ele se sente, sabe como que o outro se sente, e por ele ter essa empatia, ele sabe que não, eu vou fazer o melhor para você. No bom sentido. Né? O mau sentido do Rei de Copas é que muitas vezes ele pode ser manipulador. Que ele entende as emoções a um nível tal que ele sabe como usá-las contra você. Então, o controle emocional aqui. Né? Meio manipulador, meio dramático, tende a ser meio desse jeito no sentido negativo. E aqui, o Rei de Ouros é o rico. É aquele pai milionário, né, que paga tudo para os filhos. Enfim, ele é um cara rico demais, ele tem tudo. Ele dominou a questão de ter muitas riquezas e tudo mais. Então, ele sabe como lidar com dinheiro, sabe como lidar com material. Ele sabe como lidar com o trabalho, ele entende as nuances do trabalho, das colheitas, o tempo certo de cada coisa. Né? Ele é um excelente empresário, ele é um grande investidor. Ele cria oportunidades, tá? E tem foco no trabalho e realização. Ele fala um pouco, ele é um cara muito mais que faz. Ele executa, apesar dele executar de maneira lenta. Você vê que no trono dele tem o signo de touro, né? Então isso faz ele ser ligado ao quê? A família também. Então tem a questão que ele é muito familiar, né? Tem a questão que ele é ligado ao trabalho. Então ele trabalha muito, apesar de ser lento, ele é meio perfeccionista. E ele também tem a questão de gerar estruturas e estabilidade. Então ele não é um cara que ele vai fazer uma coisa, por exemplo, que de repente é um investimento arriscado. Ele tende a ser bem plausível naquilo que ele faz. Tá? Muitas vezes ele pode ser trabalhador, fica muito distante da família. Ele pode querer também controlar demais as finanças, achar que ele é dono de tudo porque ele controla muito. Talvez um pouco de mesquinhez ali, porque, como eu havia dito, ele quer estabilidade. Então se ele dá dinheiro demais, ele sente que tá tirando a minha estabilidade, então eu não quero. Né? Então de repente ele pode ser meio mão de vaca em alguns pontos. Né? Então tem esse aspecto negativo para o Rei de Ouros aqui. Tá? E chegamos ao fim das nossas aulas introdutórias sobre o tarot, tá? O nosso mini curso, por assim dizer. Tá? Eu espero que tenha ajudado você a entender as cartas. Tá? Eu fiz esse conteúdo com o intuito de iluminar vocês ao que é de fato o tarot, como que a gente pode usá-lo, dar um sentido para vocês, assim, uma luz sobre como funcionam as cartas, por que são assim. Tá? Espero que eu tenha conseguido alcançar meu objetivo. Tá? Eu espero que você também se inscreva no nosso canal aqui do Jornada, tá? Inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações, tá? Peço também para que você se inscreva na nossa newsletter. Aqui embaixo, na descrição, vai ter aqui o link para você se inscrever. Tá? Aí você bota seu e-mail, a gente vai enviar conteúdos toda semana para você sobre algum assunto, sobre tarô, astrologia, magia, enfim, coisas que você pode se interessar. Tá? Então se inscreve lá porque é bem legal. E, por favor, comenta o que você achou dessa série. Comenta aqui embaixo o que você achou. Dá sugestões também. O que mais você gostaria de ver? Você quer aprender o que mais sobre o tarô? De repente você gosta sobre outros assuntos, você gosta de magia natural, de repente você é uma pessoa que gosta de astrologia. Comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver. Eu vou buscar o conteúdo, vou compilar e vou trazer para vocês, para que possa servir como luz aqui para aqueles que buscam a verdade, né, do oculto, das coisas que poucas pessoas têm acesso aqui, tá? No mais, é isso. Eu fico por aqui. Até a próxima. Falou!